William Martins. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Bem-vindo, William. Mas já está contando o cronômetro? O pessoal tá... E aí, galera, beleza? Eu vou dar um minutinho para vocês. Aquele QR Code lá é o slide deck. Eu vou passar o slide aqui muito rapidão. Vai ser metralhadora de slides, então se você quiser, às vezes você quer tirar foto de alguma coisa, não dá tempo, então já baixa o slide deck lá, tá bom? Enquanto você está baixando, eu vou vou contar uma historinha para vocês. Essa aqui é minha terceira Brasil JS, então já posso pedir música no Faustão. A minha primeira foi em 2017, né? E por coincidência, ou por curiosidade, a Brasil JS foi a semente que me fez chegar na Netflix, né? Eu palestrei sobre o WebAssembly em 2017, e aí tinha um outro funcionário da Netflix que palestrou também, a gente conversou, essa foi a Brasil JS que foi aqui em Fortaleza, então a gente ficou uma semana junto, conversando, ele gostou de mim, me convidou para aplicar, apliquei, passei e estou lá. Então, eu não sei se eu me sinto pressionado aqui por palestrar depois do Átila, ou se eu dou uma de babaca e falo que ele abriu para mim, né? Vai tudo depender de como eu vou desempenhar aqui hoje. De qualquer forma, muito obrigado por estarem aqui, atender a minha sessão. Meu nome é William, eu trabalho de tecnologia desde 2004, faço UI desde 2007 e nos últimos 4 anos eu tenho me dedicado a UI em TV na Netflix. Eu sou meio que uma Daenerys Targaryen de ex, né? Então sou ex-eBay, ex-Mozilla Tech Speakers, ex-39, o delegado de lá. E além disso eu sou painelista do podcast Dev na Estrada. Levanta a mão aí quem ouve o Dev na Estrada. Quem não ouve, então... acessa lá depois. Tá muito baixo? Tá bom assim? Tá bom, Vivi? Tá bom. Tá ok. Agora eu vou ter que usar a minha mão. O Emílio, o Mário e o Eduardo estão aí, então depois da minha palestra, se você quiser trocar com a gente, aí, se você quiser trocar ideia com a gente, só colar. Eu geralmente gosto de falar sobre tecnologias emergentes e o futuro do JavaScript. Então hoje pelo título dá para saber qual das duas eu vou falar hoje, né? Bom, na sessão de hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero apresentar um fundamento do JavaScript de ponta a ponta. Por favor, não se decepcione. Se você achar que eu vou apresentar agora no começo vai ser muito simples para você. Eu garanto para você que tanto você que já manja tudo, como você que está começando, vai aprender alguma faceta nova do JavaScript. O fundamento que eu vou apresentar para vocês hoje são as estruturas de decisões no JavaScript ou condicionais. Eu gosto de chamar de estrutura de decisão, porque é um termo mais amplo e vai cair mais com o que a gente vai falar aqui. Bom, depois de toda essa introdução, vamos descobrir qual que é a nossa primeira instrução de hoje. Para deixar as coisas um pouco mais interessantes, em dinâmica, eu vou fazer do estilo Pokémon, né? Eu vou colocar a sombra do que é e aí vocês adivinham o que é. Vamos ver qual que é a primeira? Que instrução é essa? Exata. Quem falou if acertou. Então, o if é uma instrução que recebe... Agora, presta atenção nas palavras-chave que eu vou dizer aqui. O if é uma instrução que recebe uma condição, que é uma expressão, para ser avaliada. Essa condição, ela é resolvida em truth ou... se ela for resolvida em truth, a declaração que a procede é executada. Caso contrário, se houver uma instrução else perseguida, ela vai ser executada ao invés do if. Tá, eu falei algumas coisas aqui. Eu falei de truth, false, declaração e expressão. Mas qual que é a diferença entre elas, né? Vamos dar um passo para trás e revisar esses dois tópicos, porque a gente vai precisar dela como fundamento para os próximos slides. Vai ficar complexo, acredite. Bom, uma declaração é algo que só executa o que está dentro do domínio dela, ou um bloco, né? É comum que uma declaração com várias instruções seja delimitada com as chaves, né? Abre e fecha a chave. No caso da instrução que a gente está falando agora, o if é uma declaração. Uma expressão sempre é avaliada
para um valor único. No exemplo da expressão, por exemplo, 1 mais 1 menor que 3, você tem uma expressão matemática, 1 mais 1, e com uma expressão de comparação menor que 3. Essas expressões podem ser mais complexas quanto o autor quiser. Se você quiser ver umas expressões cabeludas, você pode pesquisar por expression statements na internet, ou você pode pedir para o seu assistente de AI falar para você. Provavelmente ele vai errar, mas isso não é assunto para essa palestra aqui. Bom, na definição formal de como a instrução if funciona, ela vai receber uma coisa chamada expressão condicional, que vai ser executada, e é esperado que o valor retornado seja booleano. Se o valor for boolean, beleza, ele retorna aquele valor. Mas caso for um desses valores que estão aí, eu emiti dois, mas por questão de curiosidade, são dois valores da Web API, por isso que eu não coloquei eles aqui. Se o valor for false, 0, menos 0, 0n, que é do BigInt, empty string, no, undefined none, ele vai ser avaliado para false. Qualquer outra coisa é true. Esse é o princípio básico de truth e false, tá? A partir de agora vocês já sabem. Bom, mas aí você pode falar, tá, mas e o else if? O que acontece nesse código é o seguinte: se a condição for verdadeira, uma mágica vai acontecer, caso contrário, não tem mágica. E tendo aqui o else aqui, tem um bloco de declarações para ser executada que está entre chaves. E a instrução if e else só executa a próxima declaração, por isso que a gente faz essa determinação por chave. Vamos imaginar que a gente tem uma outra condição que, caso seja verdadeira, vai resultar no outro tipo de mágica. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu vou criar um outro else que é seguido de um if com uma outra condição. Então, essencialmente, o else do primeiro if executa a instrução que vem logo em seguida, que por acaso é um if. Então, por isso que não tem else if, é um else perseguido de um outro if. Aí, se essa condição for verdadeira, beleza, a mágica é executada e aí a execução do código acaba ali. Caso contrário, o bloco else do segundo if é executado. Aí você já tem que ver que, apesar de visualmente simples, a condicional if ela fica complexa à medida que você quer aumentar o número de condicionais que você quer testar. Mais para frente a gente vai ver como isso pode ficar complicado, mas por hora é isso que você precisa saber de if, beleza? Depois dessa instrução, vamos ver qual que é a próxima instrução? Quem é esse? Instrução! Que instrução é essa? Legal, quem falou switch acertou. O switch é um caso conhecido de uma instrução para definir branch de entrada condicional. Geralmente ele é usado para substituir uma cadeia de if-else, mas o seu funcionamento é diferente da cadeia if-else. A definição formal da instrução switch é a seguinte: a instrução switch recebe uma expressão. Nesse ponto da palestra eu acho que vocês já perceberam como que uma expressão se comporta. E essa expressão ela é executada do mesmo modo de uma expressão condicional de if, né? Só que a diferença é que ele não faz coerção de tipo, porque não é uma expressão condicional, é só uma expressão. Após a resolução da expressão de entrada, o switch vai comparar esse valor com a expressão de cláusula da cláusula case. Preste atenção que eu estou falando propositalmente a palavra expressão aqui. Vai fazer sentido mais tarde. Se a expressão da cláusula case resultar no valor que foi igual e do mesmo tipo da expressão de entrada, ela vai ser o ponto de entrada da execução do switch. É uma boa prática usar o comando break no final da execução da lógica que você quer, porque a falta dele vai fazer com que a entrada de execução vai executar todo o bloco switch, né? Se você estiver executando uma instrução switch dentro de uma função, você também pode usar o return para interromper a execução da instrução, mas o efeito colateral disso é que você interrompe a função inteira. Se esse é o efeito colateral que você quer, você pode usar, pode ser uma boa ideia. O outro exemplo do ponto de entrada da execução do switch pode ser essa expressão XP2 aí, como ponto de entrada. Aí você pode ver que, porque não tem nada entre XP2 e XP3, na verdade, a execução de código vai ser a mesma que se o XP3 fosse dado match. Por fim, a última parte dessa instrução é a cláusula default, que é executada sempre que a instrução não conseguir casar em uma expressão, com a expressão de entrada, né? Bom, lembra que eu disse no começo que tanto switch quanto case ele recebe uma expressão? Pois então, a gente pode reescrever esse exemplo anterior que a gente usou na cadeia if-else da seguinte forma.
Nesse caso, o switch ele vai usar a expressão true, né, que é só o valor true, e tentar casar com as expressões condição e outra condição, que pode ser qualquer expressão. E se o retorno dessa expressão for true, ele vai ser o ponto de entrada do switch. Caso contrário, é a cláusula default que vai ser executado e nenhum outro resultado vai resultar em nenhuma mágica, né? Bom, agora eu vou fazer um checkpoint para a gente continuar, para ver se vocês entenderam um pouco do switch. Bom, dado tudo que a gente falou até aqui, dessas duas instruções, qual que seria a saída dessa instrução switch aqui? Vai ser o uno, número, falso ou oshi. Ninguém quer gritar? Exatamente. Quem falou oshi acertou. Exato. Mas por que oshi? Eu sei que esse exemplo, eu usei esse exemplo como exemplo final do switch para demonstrar que o switch ele não faz coerção de tipo. Ele simplesmente usa uma função interna do JavaScript chamada getValue. Ele executa a expressão, pega o getValue dele e compara com o getValue das outras. É como se fosse uma comparação de triple equal. Beleza? E aí, nesse caso, nada disso vai dar match. E aí, por isso que a causa default está sendo chamada. Bom, antes de apresentar o problema de categorização que eu quero apresentar, eu gostaria de mostrar mais uma instrução, como ela funciona. Vamos lá, essa é a última, tá? Instrução. Exatamente. Quem falou... Essa foi fácil, né? Quem falou ternário acertou. Bom, a gente chama ternário porque o ternário ele é uma instrução condicional, é a única instrução condicional dessa lista do JavaScript até agora, que é uma expressão. E ele também é o único operador ternário do JavaScript. O nome formal dele seria condicional ternária, né? Ou expressão condicional. Expressão condicional ternária. E o nome ternário significa que ele recebe 3 operandos, né? O primeiro operando é uma expressão condicional que é chamada Short Circuit Expression. Você não precisa saber desse nome, a gente não usa isso no dia a dia. Que é essa expressão vai ser avaliada e se o retorno dela vai fazer coerção de tipo para booleano, como a gente falou mais cedo. E se o valor for true ou truthy, o segundo operando, que é chamado de assignment expression, vai ser retornado. Caso contrário, se ele retornar false ou false, o terceiro operando, também chamado de assignment expression, vai ser retornado. Note que todos os operandos do operador ternário também são expressões. Você vai entender o porquê. Sabe aquele exemplo inicial sobre condicionais encadeados? Vamos ver como esse exemplo vai funcionar usando o operador ternário. Mas, primeiro, um disclaimer. Atenção. Tirem as crianças da sala. O que vocês vão ver agora são cenas impressionantes. Bom, eu não vou dar muito trabalho de explicar esse código, mas, essencialmente, é uma pequena patologia algorítmica pelo fato do JavaScript só ter essa condicional como expressão. Tem gente que usa isso em produção e é por causa disso que eu vou ajudar vocês a entender. Bom, as condicionais eu deixei em amarelo e eu dei uma indentada para vocês entenderem melhor como a condicional ternária foi escrita. Nesse caso, a segunda assignment expression é também uma outra condicional ternária e aí você pode encadear isso até onde o sol toca. Bom, com tudo isso, como o título dessa palestra fala como categorizar Pokémon usando pattern match no JavaScript, a segunda parte dessa sessão eu vou mostrar um problema, um exemplo não muito complexo de como categorizar Pokémon. Digamos que eu quero fazer um set de Pokémon que consiste nas seguintes regras. Bom, vou dar um problema exemplo aqui para o pattern match. Vamos dizer que eu quero descrever uma função que decida o que eu devo fazer caso eu encontre o Pokémon, tá? Vamos dizer que eu tenho 3 Pokémons. Eu tenho o sapo que foi atacado por esporo do The Last of Us. Eu tenho a salamandra bípede que tem fogo no rabo e eu tenho a tartaruga bípede, né? Essa função vai receber um objeto, Pokémon, de entrada, e vai checar o tipo do Pokémon. Se o Pokémon for do tipo grama ou inseto, eu uso o Charmander.
Se for de terra ou água, eu uso o Bulbasauro. E se for de pedra ou fogo, eu uso o Squirtle. Caso contrário, eu fujo. Para contexto, o objeto que representa o Pokémon tem esse seguinte tipo aí. Eu usei TypeScript, eu sei que é JavaScript, mas agora estou usando TypeScript. Não me julguem. Então, você tem um ID que é um number, você tem um number que é um string, e você tem um type que é o que a gente vai usar, que é um array de 1 ou 2 elementos, né? Porque o Pokémon pode ter 1 ou 2 tipos. Bom, nesse exemplo aí, o if ele tem um poder necessário para fazer o que a gente precisa, mas, como vocês podem ver, ele é muito verboso para para cobrir todos os casos de uso. Tem uma outra forma, né, que eu posso fazer aqui para deixar esse código um pouco menos verboso, que seria usando o array includes, mas ainda fica muito verboso, né? Beleza, mas como é que a gente usa isso usando o switch, né? Bom, o switch ele tem a estrutura que a gente deseja. Dado a entrada, temos vários testes para que seja feito em sequência, e no caso de um deles da match, e o código executado. O problema aí é que a comparação sempre se resume à comparação do triple equal, que eu falei mais cedo, né? E o fato de eu ter que explicitamente chamar break, nesse caso return, para sair da instrução, também é um outro problema. O switch também tem outros problemas, como o escopo de variável, mas eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, senão vocês vão perder a pausa do café. Bom, só para registrar mais uma outra forma de escrever o mesmo código, usando o array includes. E, para finalizar, esse código escrito usando o condicional ternário. Eu estou mostrando isso aqui porque eu acho que é legal, porque o ternário é o único que é uma expressão, né? Então, ele aí, nesse caso, ele deixaria a função mais curta, porque ele já retorna o valor, mas não necessariamente menos complicado, né? Bom, agora que vocês já viram o exemplo do código escrito nas 3 condicionais existentes no JavaScript, eu vou mostrar como a mesma função pode ser escrita com a versão atual do pattern matching. Só um disclaimer aqui. A sintaxe e a semântica ainda não está fechada. É uma proposta que está no stage 1 do TC39. Meu objetivo aqui é demonstrar a expressividade da instrução que ela pode trazer na linguagem, caso ela seja aceita no TC39, e como ela pode ser usada. Bom, para iniciar o nosso código, eu primeiro tenho que apresentar para você como a instrução match funciona, né, que é o core do pattern match. O match é uma instrução que se comporta como uma expressão, ou seja, ela retorna um valor. Ela recebe uma entrada que é chamada de subject, que é o nosso teste. Cada cláusula when tem um pattern que tenta casar com o subject. Caso o subject é casado com sucesso, a expressão de retorno da cláusula when vai ser executada como o retorno da expressão match todo. Note que o ponto e vírgula aqui é obrigatório nessa versão da sintaxe. Quem não gosta de usar ponto e vírgula, desculpa. Com essa ideia em mente, vamos ver como a gente pode fazer a nossa função funcionar para categorizar o Pokémon, né? Bom, para iniciar, eu decidi que o meu subject vai ser o enemy.type, que é aquele array que a gente falou antes, que tem 1 ou 2 elementos. Então, a minha primeira cláusula when pode ser descrita assim: se o primeiro elemento do meu array for grama, retorna Charmander. Caso dematch, caso nada dematch, foge. Tá aí tudo bem, beleza? Não, não tá beleza. O que acontece aqui, nesse array aqui, que eu queria chamar a atenção de vocês, é que ele faz, o jeito que ele está escrito aí, ele dá um match de um array que tem exatamente um elemento e que esse elemento é grama. Entendeu? Vamos arrumar isso aí? Porque, no caso, ele pode ter 1 ou 2, né? Bom, agora vai funcionar. No caso anterior, mesmo se o primeiro elemento fosse grama, se ele tivesse o segundo elemento, ele não ia dar match. Então, o primeiro match vai dar o match se o primeiro item for grama, mas não vai checar o tamanho do array, porque eu coloquei aquela elipse no final. E aí você vai ver uma nova palavra-chave que só vai funcionar dentro do pattern match, que é o OR. A gente tem também o AND e o NOT. Mas eu não vou perder tempo cobrindo elas, porque, primeiro que elas são um pouco mais fáceis de entender, mas eu também tenho um tempo que está correndo aqui. E depois do OR eu tenho um outro match para o segundo elemento do array, que é a grama. E aí, nesse segundo, fica mais parecido com o Destructure Parameter no JavaScript, né? Na verdade, o Pattern Match ele tenta seguir ao máximo o comportamento desse Destructure Parameter para que fique mais fácil o aprendizado, né? Mas eu tenho um probleminha aí. Eu tenho que criar o match para o tipo inset também, né? Bom, essa é uma outra forma
de fazer isso, mas ainda tem muita repetição. Poderia pensar em agregar essas duas cláusulas numa cláusula main só, né? Vamos ver como ficaria? Bom, eu posso fazer o match usando a expressão regular. E como expressão regular, como é que ele vai funcionar? Por baixo dos panos, o JavaScript vai pegar o método da expressão regular .exec e vai usar o subject como parâmetro. E aí, se der true, ele dá match, caso não dá match. Essa é uma outra forma de fazer. Mas tem gente que não gosta de usar essa expressão regular, elas são difíceis de ler às vezes. E vamos ver como tá para a gente melhorar isso aqui, né? Pronto. Me parece agora que essa é a forma final. Usando a palavra-chave OR, eu consigo fazer um match da string literal, tanto para a primeira quanto para a segunda expressão do array. Bom, espero que esse exemplo tenha demonstrado o poder da expressividade dessa instrução. Mas eu estou vendo uma pessoa ali que está fazendo reclamando, falando assim, ai, tem muita repetição. Então, vamos corrigir isso aqui. Bom, antes de apresentar a versão final dessa função, eu gostaria de mostrar para vocês uma funcionalidade que pode vir junto com o pattern matching, que é o custom matcher. Custom matcher é um método que você pode adicionar a um objeto, e essencialmente é um método symbol.customMatcher, que vai receber dois parâmetros, mas eu vou só focar no primeiro para não estender muito. O primeiro parâmetro é o subject. Se essa função retornar falso, quer dizer que o match não passou. Se retornar true, quer dizer que o match deu sucesso. Então, vamos fazer essa função aqui. Com essa definição em mente, primeiro eu vou deixar tudo dentro do mesmo namespace, que eu vou chamar uma variável chamada Pokémon. Depois eu adiciono o meu primeiro custom matcher, que nesse caso vai ser bom para Chamander. E aí eu só preciso implementar o método symbol.customMatcher, que vai receber o subject. E aí, como falando na palestra anterior, eu vou só fazer um copy and paste ali da lógica para o que eu quero. E repetir o mesmo para todos os outros matchers. Aqui eu estou usando a mesma lógica, mas você pode fazer um modo diferente. O legal disso é que, agora que eu tenho os custom matchers criados, olha como ficou mais simples de ler. Bom, para transformar toda essa mecânica por trás, para explicar toda essa mecânica por trás do pattern match, eu precisaria de uma outra sessão inteira, eu não tenho esse tempo. O que não seria uma boa ideia também, porque apesar da sintaxe semântica ter evoluído bastante nos últimos anos, tem ainda alguns detalhes que precisam ser finalizados antes que essa proposta avance para o estágio 2 do TC39, que na prática significa que a sintaxe e a semântica estão finalizadas. Bom, eu deixei um detalhe por último, que eu acho que é o mais interessante, que é com a introdução do pattern match, um novo operador vai ser introduzido à linguagem. Apresento para vocês o operador is. Bom, o operador is é um operador binário, e ele opera em dois operandos. O da esquerda é chamado subject, que é igualzinho da instrução match, e o da direita é o pattern. O operador vai tentar casar o subject com o pattern, e vai retornar true caso o pattern casou, e false caso contrário. O legal disso é que eu posso usar esse operador em qualquer lugar que aceita um operador binário, e aumenta muito a legibilidade do código. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu quiser logar um número e ele estiver dentro de um range específico, por exemplo, entre 10 e 20, eu poderia fazer algo do tipo que você está vendo aí nos dias atuais, né? E é assim que a gente escreveria o operador is. O legal, como eu já disse, que ele pode ser qualquer lugar que você usa, que você quer receber uma expressão que é uma condicional, você pode usar o operador is. E outra coisa legal é que você anuncia o subject no começo, e aí você faz tantos testes quanto for necessário, sem precisar repetir depois. Bom, para resumir tudo isso, o JavaScript tem 3 tipos de instruções condicionais hoje em dia. O switch case tem a estrutura que a gente quer, da estrutura condicional do tipo de árvore de decisão, mas falta a expressividade. O if ele tem expressividade, mas falta a estrutura de decisão em árvore. O ternário não tem nada disso, mas ele tem a única vantagem que ele é o único condicional que também é uma expressão. E, para finalizar, o pattern match ele tenta cobrir todas essas brechas e introduzir mais expressividade em condicionais do JavaScript, com o custom match e até o operador is. Bom, esses foram os 2 links que eu usei, que basicamente o primeiro link é o repositório da proposta, e o segundo link é o rascunho da spec. Se você quiser dar uma lida, fique à vontade.
É isso, pessoal, e se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente sobre qualquer coisa, só conversar, beleza? Até mais, obrigado.